Bom dia, alunos. Bem-vindos a mais uma sessão do Cálculo 1, 9 de julho, hoje, 7h37 da manhã. Vamos continuar, então, com nossas técnicas de integração, tá? Na aula passada, a gente tinha visto mudança de variáveis ou substituição. Deixei 3 exercícios para vocês treinarem. No fundo, eles eram a mesma coisa, tá? Tudo disfarçado, e a gente vai discutir isso agora. Então vamos tentar fazer esses 3 e depois a gente passa a ver integração por partes. Tudo bem? Um deles que eu tinha deixado era um óbvio, né? Bem tranquilinho, que era integral de secante ao quadrado. Quando eu falo integral de, eu quero dizer em um 12 extremos, estou falando da primitiva, né? A integral de secante ao quadrado de x dx, tá? Essa aqui é bem imediata, né? O que quando eu derivo da secante ao quadrado? Automático, tá? Tangente de x, mais a inesquecível constante de integração. Tá bom? Alguém falou alguma coisa aqui no chat e é tangente. Perfeito, Vitória. Muito bem. Uma outra que pode estar disfarçada, né? Se você calcular a integral de tangente ao quadrado, né? Como é que você vai fazer isso? O que quando deriva da tangente ao quadrado? Já temos palpites e sugestões. Na última deu 2 respostas diferentes. Qual que era a última, Pedro? Desculpa. A tangente vezes secante ao quadrado, é isso? Pode sim, é isso que eu vou comentar, né? O que você tem como 2 respostas diferentes é uma coisa... Na verdade, elas não são muito diferentes, né? Se você encontrou uma resposta... Você fez tudo certinho, encontrou uma resposta, e um colega também fez tudo certo e encontrou outra, o que isso quer dizer? Que vocês encontraram 2 primitivas para uma mesma função, né? E o que a gente sabe a respeito de 2 primitivas para uma mesma função? Que elas diferem por uma constante. Tá? Então, o que você encontrar e o que outra pessoa encontrar são exatamente a mesma função a menos de uma constante, e as duas, tudo bem, né? Quando você derivar essa constante de diferença entre elas, desaparece, tá bom? Vamos ver isso nesse exemplo. Isso, tem muito a ver com a relação trigonométrica fundamental, né? Que é o que a gente vai usar, por exemplo, para resolver esse exercício agora, né? Por exemplo, tangente ao quadrado, você não tem a menor ideia do que é imediatamente, mas você lembra rapidamente do que, né? Que secante ao quadrado é 1 mais tangente de x ao quadrado, não é isso? Exatamente. Então, eu posso trocar essa integral da tangente pelo quê? O que é tangente ao quadrado? Secante ao quadrado menos 1. Tá, isso aqui a gente sabe, né? A integral do secante ao quadrado está lá em cima. Tangente ao quadrado, e a integral de 1, primitiva de 1 é x. Mais a inesquecível constante de integração, tá bom? Então por exemplo, uma coisa que você precisa lembrar são identidades trigonométricas para você conseguir fazer algumas primitivas mais rapidamente, né? Vamos ver
o terceiro exemplo, esse a gente faz de duas maneiras, tá bom? De repente você tem até uma terceira. Era a integral da tangente de x vezes secante ao quadrado de x. Tá? Aqui, uma maneira possível é fazer mudança de variável, né? Qual mudança de variável? Você está vendo aqui que você tem uma função e logo em seguida está multiplicada a derivada dela. Então, você chama u de tangente de x, o du é automaticamente secante ao quadrado de x dx, tá certo? E aí, portanto, o secante ao quadrado de x dx está aqui, né? Isso aqui eu vou escrever simplesmente como u du. Esse aqui é facinho, né? U ao quadrado sobre 2 é a primitiva de u mais a constante. Voltando para a variável x original, eu vou ter tangente ao quadrado de x sobre 2 mais a constante. Tá bom? Deixa eu ver, tem algum comentário ali no chat. A Luísa tem dificuldade normal, tá? É a primeira vez que você está vendo isso, eu acho. Vamos ver a Vitória, a gente já vou falar. Muita mensagem aqui. Professor, a tangente ao quadrado conseguiu fazer. Eu não consegui fazer tangente ao cubo. Deu diferente da resposta da lista. Podemos fazer, tá? A gente faz já. Só que eu queria falar um pouquinho antes da integração por partes. Talvez seja melhor a gente ter ela na mão antes. A Luísa falou que tem dificuldade em entender como escolhe u. Bom, o Pedro já te deu a dica ali, viu, Vitória? Se escreve tangente ao cubo como tangente ao quadrado vezes tangente, e aí você cai nos anteriores. Você não entende a partir do que eu escolho a mudança de variável, né? Então vamos lá. Só um minuto. Tem muita coisa aqui. Então vamos lá, Luísa, né? Como é que a gente escolhe a função u em casos concretos? Eu vou escolher uma função u mirando na fórmula geral, né? A fórmula geral que a gente tinha para integral era a integral de f de g de u vezes g' de u é igual a integral de f de x dx, né? Então, você precisa encontrar uma função que, quando eu uso ela como nova variável, me transforma a expressão numa expressão mais simples, tá? Então, nesse caso, como eu vi, primeira coisa, né? Aquela fórmula ela tinha produtos, tudo bem? Então, se ela tem aqui eu estou vendo um produto, então para tentar usar mudança de variável, eu tenho que ver o seguinte: meu integrando tem que ser um produto e tem que ter alguma relação entre um dos fatores e o outro. E qual que é essa relação? Por exemplo, se um fator for a derivada do outro, você não tem nem o que pensar, que é o que aconteceu nesse caso. Quando um dos fatores é a derivada do outro, no caso o segundo fator é a derivada do primeiro, quando eu fizer a mudança de variável vai ficar exatamente o du. Tranquilo. Nos exemplos que a gente viu na aula passada, isso não era tão imediato, mas na hora que eu fiz a substituição a coisa melhorou um pouco e eu consegui fazer. Tá, então, qual é a substituição a ser feita? É uma coisa de tentativa, e a boa notícia é que quanto mais tentativas você fizer, mais repertório você vai ter para enxergar o que vai acontecer antes de precisar escrever. E aí você vai acertar cada vez mais, tá? Isso aqui é uma coisa que é treino. Até existem algoritmos, né? Você vê, por exemplo, o Wolfram Alpha, você põe a função e te dá a primitiva. Então ele tem um algoritmo que faz isso. Mas a gente não precisa seguir o algoritmo, a gente consegue ser mais rápido. E essa rapidez ela vem da prática em algum processo que eu não entendo muito bem como funciona na cabeça da gente. De tanto fazer,
vários exemplos diferentes, você incorpora ideias para fazer novos exemplos de maneira mais rápida. É aquela coisa, né? A prática leva à perfeição sempre. Tá bom? Deixa eu ver. A Vitória tentou fazer tangente ao cubo com substituição, né? Então você vai ficar com seno ao cubo vezes cosseno ao cubo. Também dá, né? Aí você troca aquele seno ao quadrado do numerador por 1 menos cosseno ao quadrado e consegue, tá? Só que aí vai ficar uma coisa do tipo 1 menos u ao quadrado sobre u ao cubo. E a gente faz. Vamos tentar fazer, tá? Deixa eu só terminar esses exemplos que eu deixei da última vez. E a gente tenta fazer isso desse jeito. E também do jeito que o Pedro falou. Então vamos lá. Esse era um jeito de fazer isso, né? Eu falei que ia fazer de duas maneiras. Uma outra maneira, se você quiser, você ainda pode pensar nisso aqui assim, né? A gente pode olhar para a integral de tangente vezes secante ao quadrado. Você vê como não tem o jeito certo de fazer, né? Tem várias maneiras. Aqui dx, isso aqui vai ficar integral de secante de x vezes tangente de x secante de x, por exemplo, tá? E aí, aqui eu faço a mudança de variável irmã daquela, né? Qual seria? Eu estou vendo aqui uma função e depois a derivada dela, então nada mais natural. Se eu tivesse feito a separação, a reorganização do integrando dessa maneira, eu ia querer fazer isso desse jeito, né? E aí fica direto. O que vai acontecer? Eu vou ter integral de u du. De novo, isso é u ao quadrado sobre 2 mais a constante. E o que é u ao quadrado nesse caso sobre 2 mais a constante? Secante ao quadrado de x sobre 2 mais a constante. Então, a dúvida que vem é a seguinte. Eu achei tangente ao quadrado sobre 2 e você achou secante ao quadrado sobre 2. Os dois estão certos, tá? Por quê? Se isso aqui você chamar de fão de x, e essa aqui você chamar de gzão de x, o que a gente sabe? O que é fão menos gzão de x, né? Isso vai ser tangente ao quadrado menos secante ao quadrado. O que é isso? Sobre 2, né? Se você tem tangente ao quadrado menos secante ao quadrado, dá 1. Cada uma delas sobre 2, então vai dar meio. E a constante de integração aqui... Bom, chama fão só da tangente, vai. Porque essa constante é diferente da outra, tá bom? Então se você chamasse aqui fão de tangente ao quadrado de x sobre 2 e gzão, são duas primitivas, né? O que a gente sabe? Secante ao quadrado de x sobre 2. Você tem duas primitivas, a diferença entre elas é uma constante, meio. Tá? Então as duas respostas estão corretas. Se você derivar tangente ao quadrado sobre 2 mais a constante, vai dar tangente vezes secante ao quadrado. Se você derivar secante ao quadrado sobre 2, também vai dar tangente vezes secante ao quadrado. São duas funções com a mesma primitiva. Tá bom? Vamos fazer esse exemplo que apareceu agora ali, né? A dúvida era a integral da tangente ao cubo de x, né? Então, vamos ver do jeito que a Vitória pensou, depois a gente faz como o Pedro, né? Então isso aqui ela escreveu como seno ao cubo de x sobre cosseno de x ao cubo também dx, tá? E aí ela pensou, falou, bom, tem um seno lá em cima, tem um cosseno aqui embaixo, então a derivada do cosseno tem a ver com seno.
vamos ver o que dá isso aqui, né? O DU vai ser menos seno de x dx, tá? E vamos ver. Só para ter certeza, foi isso que você pensou, Vitória? Só de falar, né? Esqueceu um cosseno. Tá bom. Cada K uma lágrima, é verdade, né? Se tiver uma multiplicação dentro, é válido aplicar a regra do produto? Isso é exatamente o que a gente vai ver hoje, Lara. A regra do produto para derivada, ela vira, quando a gente está fazendo cálculo de primitivos, o que a gente chama de integração por partes. Bom, a gente começou, vamos terminar esse aqui, né? Isso aqui vai ficar então, eu posso escrever assim, olha. Seno ao quadrado, né? E o que é seno ao quadrado? Esse carinha aqui, o seno ao cubo, deixa eu escrever aqui, ficou apertadinho, né? O seno ao cubo de x eu vou ver como seno ao quadrado, que é isso, vezes seno de x, tá bom? E aí eu vou ficar então com 1 menos cosseno ao quadrado. O du é menos seno de x dx, então vai ter um menos aqui fora. Sobre o ao cubo. Tá bom? Por esse menos dentro da integral de uma vez. Então vai ficar menos aqui, mais aqui. E o que vira isso, né? Isso vai ficar exatamente a integral de 1 sobre u menos a integral de 1 sobre u ao cubo. Deu. Sabemos fazer cada uma dessas? Sim, né? Integral de 1 sobre u é o ln do módulo de u. E esse cara você vai pensar como u a menos 3, né? U a menos 3, como é que a gente faz? Soma 1. Tá? Então vai ficar u a menos 2, 1 sobre u ao quadrado, e eu divido por menos 2, né? Então, mais esse cara aqui. Exatamente, tá bom? Mais a constante de integração, e aí você volta para a variável x, o que vira isso? Vai dar ln de módulo de u, né? Ln do módulo do cosseno, mais 1 sobre u ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado, a gente chama de secante ao quadrado, tá? Secante ao quadrado de x sobre 2, mais a constante de integração. Tá? Dúvida nisso? Esse era um jeito de fazer. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah tá, é que eu estava pensando x vezes seno de x. Então, essa é uma que a gente resolve com a técnica que vamos ver daqui a pouquinho, tá? A integral da tangente ao cubo, com a sugestão do Pedro. Foi o Pedro, né? Falou tangente ao quadrado vezes tangente. Tá? Podia pensar nisso também, né? Vamos ver o que dá. Escreve isso, tangente ao cubo de x. Dx como sendo a integral tangente de x vezes, devagar, né? Tangente ao quadrado de x. E o que é tangente ao quadrado? Secante ao quadrado menos 1, então vai ficar tangente de x vezes secante ao quadrado de x menos 1. E a gente sabe fazer, né? O que dá isso aqui? A integral da tangente vezes secante ao quadrado, a gente fez ali há pouco. Então isso aqui vai dar tangente ao quadrado de x sobre 2. Integral da tangente vezes secante ao quadrado, menos a integral da tangente, que vai ser o quê? Menos... Eu errei algum sinal? Não sei agora, né? A gente vê. Menos ln do módulo do cosseno de u, cosseno de x dx. Tá? O que pode estar de ruim nisso, né? Deixa eu ver se eu errei algum sinal.
um sinalzinho diferente aqui, né? Não tem esse dx aqui, mas é constante. Bom, vamos pensar nisso depois. Ou seja, vamos deixar para depois. Daqui a pouquinho a gente vê isso, tá? Alguma outra dúvida? Não? O que será que eu fiz de atrapalhado aqui, né? Ah, não, tá certo, né? É menos... Eu errei aqui, aqui é mais mesmo, né? De duas uma. Lembra como é que era a integral da tangente, né? Não acordei ainda, de novo. A integral da tangente, como é que a gente fazia? Via mudança de variável, né? Isso era a integral do seno de x sobre cosseno de x. E aí, via mudança de variável, o que a gente faz aqui, deixa eu marcar, chama u de cosseno de x. O deu vai ser menos seno de x dx. Isso aqui vira a integral de menos 1 sobre u du, que é menos o log tem um menos aqui mesmo, né? Que tem um menos com menos dá mais, isso. Log do módulo do cosseno de x mais a constante. Aí, se você quiser complicar, isso aqui é o log do módulo da secante de x, né? Tá bom? Tem um menos aqui da integral, com esse menos fica mais, tá tudo certo. Então são duas maneiras diferentes. De novo, aqui ficou log do módulo de cosseno mais secante ao quadrado, aqui log do módulo do cosseno mais tangente ao quadrado sobre 2, né? E tá tudo certo porque secante ao quadrado e tangente ao quadrado diferem por uma constante só. Tá bom? Vamos ver integração por partes, então? Deixa eu ver, tá começando a ficar maluco aqui o computador. Ai. Um segundo aqui que eu vou precisar mexer uma coisa. Tá normal de novo. Parece que sim. Deixa eu ver o que vocês estão vendo de tela. Bom, não sei o que tá gravando aqui. Bom, vamos lá. Vamos torcer para estar tudo certo no vídeo. Bom, se não tiver, paciência. Vamos lá. Então, feito isso, né, a gente tem alguma outra dúvida que tenha sobrado? Deixa eu ver aqui no chat. Tá, não. Multiplicação dentro da regra do produto. Tá, então podemos passar para essa outra técnica, tá, que é o que a gente chama de integração por partes. Eu podia fazer uma outra. Deixa eu fazer mais um exemplo, assim, que a gente é meio obrigado a fazer, né? Porque precisa. Que é o seguinte. Eu não sei o que eu estou gravando mais, mas estou meio preocupado. Antes de fazer a integração por partes,
Vamos fazer um último exemplo aqui de mudança de variável que é muito, muito artificial. Então é bom esse a gente ter na manga, tá? A integral da secante de x. O que é a integral da secante de x? Você pode ficar bravo, mas esse truque é o que resolve. A gente vai fazer o seguinte, você pega essa secante de x, multiplica em cima e embaixo por um fator bem natural que é secante mais tangente de x, tá? É uma coisa que não é zero, então eu posso dividir, né? Isso aqui está definido para todo x diferente de π sobre 2, então, que é o próprio domínio da secante, então está tudo bem. Então eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, isso não muda nada. A única coisa que muda é o seguinte: a derivada do denominador é exatamente o que está no numerador, tá? Isso não é uma coisa que você pensa tipicamente sozinho, mas se você chama U de secante mais tangente, quem que é a derivada da secante? A derivada da secante é secante vezes tangente. Quem que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então vai ficar, aqui eu vou ter secante vezes tangente mais secante ao quadrado de x, tá? Tudo dx, né? Isso é exatamente o que está no numerador. E, portanto, a gente tem... Aqui vai ficar a integral de du sobre u, né? Isso é o ln do módulo de u, mais a constante de integração, ou seja, isso aqui é ln do módulo de secante de x mais tangente de x. Tá? Então, essa é uma que você tem que meio que lembrar de cor. Bota na lista das elementares. A primitiva da secante é o ln do módulo de secante mais tangente. Tá bom? Então, vamos ficar com essa na mão. Deixa eu entender, vocês estão acompanhando a gravação? Sim? Ou tá chegando o vídeo, pelo menos, para vocês? Estão me ouvindo, vendo a luzinha, tudo? Acho que sim, né? Legal. Tá, talvez a gente tenha um problema que eu não esteja gravando. Se alguém perdeu, eu não sei. Bom, vamos lá. Integração por partes, é isso que a Lara estava comentando, né? A gente lembra do seguinte. Se você pega... Ela é o undo, né, da regra do produto. Como é que era a regra do produto? F vezes G, a derivada era a derivada de F vezes G, mais F vezes a derivada de G. Não é isso? Deriva copia, mais copia deriva. Legal. Isso quer dizer o quê? Se você calcular a primitiva dos dois lados, o que você vai obter? Quem é a primitiva da derivada de f vezes g? Qual é a função que quando eu integro, ou melhor, qual é a função que quando eu derivo dá a derivada de f vezes g? É a própria f vezes g, né? A integral da derivada é a própria função, a menos de uma constante. Eu já vou discutir isso agora, tá? Então, ingenuamente falando, se eu integrar o lado esquerdo, eu tenho f vezes g. E se eu integrar o lado direito, eu vou ter a integral de f' de x, g' de x, mais f de x vezes g' de x. Tá? Agora, aqui, o que acontece? A primitiva de uma soma é a soma das primitivas em algum sentido, que eu quero dizer assim, a menos de uma constante de integração, né? Deixa eu escrever, eu já comento isso. Tá? Quando eu calculo a primitiva, o que eu tenho? Eu vou ter uma constante de integração desse lado e uma outra constante de integração desse outro lado. O que isso quer dizer? Que essas duas constantes eu passo uma delas para o outro lado e vou ter uma constante lá, né? Então, o conjunto de funções
que eu obtenho ao integrar f' vezes g mais f vezes g' é o conjunto obtido por f de x vezes g de x mais uma constante. Tá? Então, eu posso dizer que a menos de uma constante, a primitiva disso aqui é f vezes g. Tá bom? Se quiser, você pode até botar aqui uma constante a mais, né? E aí eu passando para o lado de lá, passando para o lado de cá, o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou ter que a primitiva de f' de x e g de x, o que que é? É f de x, g de x, menos, passa esse cara para o lado de lá, né? A primitiva de f de x, g' de x. Ah, professor, e essa constante que está aqui? Essa constante que está aqui eu incorporo dentro dessa primitiva aqui, tá bom? Então, essa fórmula é o que a gente chama de integração por partes. Ela vem do desfazer a regra do produto para derivadas, assim como a substituição ou mudança de variável vem como um desfazer da regra da cadeia. Tá bom? Então, o que a gente está vendo é como integrar produtos de funções. Se você tem dentro da integral um produto, se você enxerga um dos fatores como a derivada do outro, ou alguma coisa parecida, vai de integração por partes. Ou, desculpa, mudança de variável. Se você enxerga esse produto como sendo um produto de uma coisa que você sabe calcular a primitiva e outra que você sabe derivar, e a gente sempre sabe derivar, então a integral desse produto eu posso passar a derivada para o outro lado. Se eu souber quem é a primitiva do primeiro fator, eu posso fazer isso. Aí eu troco a derivada de lado. E aí, se eu souber fazer isso aqui, vou em frente, tá bom? Vamos ver, acho que a melhor coisa é a gente fazer isso através de exemplos, tá? Ops, aqui ainda ficou... Então, um primeiro exemplo é calcular a primitiva de um produto vamos pegar x vezes cosseno de x. Tá? A Lara falou x seno x. Para não estragar o da lista, eu vou fazer esse, que é a mesma coisa no final das contas. Tá? Então, estou aqui. Tem um produto, tá bom? De duas funções, x e cosseno. E a pergunta natural é: alguma delas tem a ver com a derivada da outra? Nada, né? A derivada do x não tem a ver com o cosseno e a derivada do cosseno não tem a ver com o x. Então a integração por partes aqui não vai funcionar. Então, desculpa, a substituição não vai funcionar, vamos tentar a integração por partes. E para fazer a integração por partes eu preciso escolher quem vai ser minha f' e quem vai ser minha g. Deixa eu olhar lá no chat os palpites. Quais são as escolhas naturais para f de x e para g de x? G igual a x? Pode ser, né? Vamos ver. Como assim x e cosseno de x? O palpite da Lara é tentar olhar, vamos ver. G de x igual a x, né? Então vamos ter o f' de x vai ser cosseno. E a g vai ser seno, vai ser x, tá bom? Com esse palpite, o que vai acontecer? Eu vou precisar da f e da g', que aparece do outro lado. Então, qual é a função que quando eu derivo da cosseno? Seno, né? E qual é a função derivada da função x? O g' de x é 1. Tá? Essa foi a escolha dela e foi uma escolha muito boa. Por quê? Porque vai ficar assim, né? Vai ficar f vezes g vai dar x vezes seno de x.
menos a integral de f vezes g', que é 1. Aí ficou muito fácil aqui, né? Isso vai dar o quê? X seno x menos a integral do seno. Tem até o menos aqui para te ajudar, né? Então isso aqui vai ser mais cosseno de x mais a constante, né? A integral de menos seno é cosseno mais a constante, tá bom? Então matou. X seno x mais cosseno de x mais a constante é uma primitiva, ou todas as primitivas de x vezes cosseno x. Por que essa escolha foi boa? Porque se eu tivesse usado f ou g como cosseno e f' como x, eu ia conseguir escrever tudo, só que desse lado ia me sobrar o quê? Um x quadrado vezes, se tivesse escolhido o contrário, né? X quadrado vezes seno de x. E aí piorou minha vida, né? Porque eu tinha x cosseno, eu troquei para x quadrado seno. E fica pior, tá bom? Porque se você não sabia a integral de x vezes cosseno, a de x quadrado vezes seno tem menos chance ainda, né? Então foi um truque que eu deixei a g como sendo o x aqui, por quê? Como eu sei que lá na frente ela vai aparecer como derivada, eu vou abaixar o grau desse cara. E se eu abaixo o grau desse cara, eu vou sobrar com uma trigonométrica simples aqui e a gente consegue resolver numa boa. Tá? Como é que você faz para saber se acertou? Pega isso aqui e deriva, né? Então, se você tem que isso aqui é f1 de x, como é que eu faço para saber se eu acertei? Calcula f1'. E o que é f1'? Pela regra do produto, isso é, nessa primeira parcela, deriva, copia, mais copia, deriva, e a outra parcela sozinha derivada do cosseno é menos seno, né? Então, esse cancela com esse e dá exatamente... E a derivada da constante é zero, né? X cosseno de x. Acertou. Tá bom? Então esse é um primeiro exemplo que a gente tem. Um segundo exemplo. Dúvida nesse primeiro? Acho que não, né? Aplicação direta da fórmula. Esse aqui é um exemplo mais engraçadinho, né? Calcular a primitiva do arco tangente de x. Bom, eu estou falando de integração por partes. Integração por partes envolve produtos de funções. Você está vendo um produto de duas funções aqui? Não é a constante a vezes tangente, né? O arco tangente. Você está vendo um produto? Alguém enxerga um produto de duas funções? Tranquilo, Ivan. Às vezes escrever num chat coisa de matemática fica mais difícil que o normal, né? Alguém vê algum produto em arco tangente de x? Por que eu estou dando isso como um exemplo de integração por partes, né? Vamos ver algum palpite ali no chat. Daniel, 1 vezes arco tangente, exatamente. A função composta, não, Lara. Quando a gente está com funções compostas, o método mais natural é a substituição, né? Que a gente viu antes. Porque você vai ter uma composta, você vai querer desfazer a derivada de compostas, tá? Então aqui é o palpite do Daniel mesmo, tem um número 1 que a gente está vendo aqui, eu vou escrever ele de amarelinho. Tá? Então agora eu tenho um produto, estou vendo isso, eu preciso escolher quem vão ser minhas f e g's. Né? Deixa eu pôr de outra cor aqui para não... Tá? Então eu estou vendo aqui 1 vezes arco tangente, e aí eu tenho que escolher quem que vai ser minha f de x, a minha f' e quem vai ser minha g, para manter a notação que está ali, né, na mesma ordem. Ó, a f precisa ser alguma das duas que eu sei integrar. Se eu soubesse integrar arco tangente de x, eu não precisava fazer esse artifício de botar 1 aqui na frente, né? Então a minha f' vai ser 1 e a g vai ser arco tangente de x, tá? E aí com isso eu vou ter que a minha f de x é x e que a g' de x é a derivada do arco tangente, que é famosa, né? 1 sobre 1 mais x quadrado, tá bom? Deixa eu ver, tem manifestação no chat.
que a gente tem aqui? Um sobre tangente? Eu não entendi, Isabela. O que você quer fazer? Arco tangente não é 1 sobre tangente. A função inversa não é 1 sobre f, né? É aquela função que quando eu componho com a tangente dá identidade, tá bom? Não sei se era isso que você estava pensando. Eu não sei como você quer usar 1 sobre tangente ali dentro. Ah, não, então, cuidado. Tangente elevado a menos 1, você pode ver como 1 sobre tangente de x, e às vezes você põe f a menos 1 e a função inversa, tá? Não pode confundir. A gente tem, então, em outra cor aqui para um comentário à parte, né? Em rosinha, vai. Arco tangente é uma função. Isso aqui é uma função tal que quando eu calculo tangente do arco tangente de x, isso é a mesma coisa que o arco tangente da tangente de x. Isso é x, tá? Isso é diferente de 1 sobre tangente de x. É outra coisa, tá? Então, por exemplo, se eu ponho aqui x igual a π sobre 4, π sobre 4 é horrível, né? Porque a tangente é 1, mas pega qualquer número ali, sei lá, π sobre 3, vai. Π sobre 3, o seno sobre cosseno vai dar raiz de 3. Então isso aqui é 1 sobre raiz de 3. E aqui se eu calculo quanto que é o arco tangente de raiz de 3, é o número o ângulo cuja tangente é raiz de 3. Tá? É diferente. Então, se você quiser pensar, o gráfico do arco tangente a gente já viu. Ele é uma coisa que tem uma assíntota horizontal no menos π sobre 2, outra assíntota horizontal no π sobre 2 no infinito, uma função ímpar, né? Aqui tem essa assíntota. Esse aqui é o arco tangente, tá bom? E a 1 sobre tangente é um outro gráfico aqui que não vou saber desenhar de cabeça agora, mas ela não está definida no menos π sobre 2 nem no π sobre 2, tá? Não posso calcular isso, mas ela vai tender para zero nesses valores, né? E aí quando é o gráfico da cotangente, se você quiser pensar, né? Pronto, mais fácil. Então no zero ela vai valer, isso aqui é cosseno sobre seno, vai. Então quando x tende para π sobre 2, ela vai valer zero. Quando x tende para zero por valores negativos, isso aqui vai tender para menos infinito. Quando x tende para zero por valores positivos, ela vai tender para mais infinito. Tá? Exatamente um pedaço. Normalmente o gráfico da cotangente você desenha aqui, né? Entre 0 e π, eu estou pegando no trechinho de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então esse aqui é 1 sobre tangente de x. São coisas bem diferentes, tá bom? Então deixa eu tirar esse cara daqui para não atrapalhar a nossa conta. Ele aqui embaixo. Muito bom esse negócio de arrastar, né? Se pudesse fazer isso na lousa. Ops. Um pouquinho mais para baixo. Eu quero ele de roxo porque é outra coisa, né? Então vamos lá. Seguindo em frente, então, via integração por partes, né? A gente escolheu f' como sendo 1, porque eu sei a primitiva, e g como arco tangente. E por que isso vai ser bom? Vamos fazer as contas e vocês vão perceber, né? Vai ficar f vezes g, x vezes o arco tangente de x, menos a primitiva de quem? F vezes g', né? Se você quiser escrever assim, já pode. E por que isso é muito bom?
Por que isso é muito bom? Porque a derivada desse denominador, do 1 sobre x², tem tudo a ver com o que está no numerador, né? Então eu vou fazer essa conta assim. Isso aqui vai ser x, arco tangente de x. E para calcular essa primitiva, eu vou fazer aqui uma mudança. Tá? Então eu estou usando ao mesmo tempo, ou uma de cada vez, né? Integração por partes. E para resolver a segunda integral por partes, eu vou usar uma mudança de variável, né? Vou chamar u de 1 mais x². Quem que é o du? Du vai ser 2x dx, tá bom? E aí, então, isso aqui vai ficar menos a integral de x vezes dx é du sobre 2, né? Então vai ficar 1 sobre 2u du, tá bom? E o que é isso? X, arco tangente de x, menos esse meio pula fora, vai dar ln do módulo de u. Só que eu não gosto, não quero e não vou deixar duas variáveis aqui, né? Vou deixar tudo em termos de x. Isso vai ser x, arco tangente de x, menos meio do log do módulo de 1 mais x². E como 1 mais x² é positivo, eu posso descartar isso. Descartar esse módulo, tá bom? Então, a primitiva de arco tangente de x é essa expressão bonita aqui. X arco tangente de x menos meio do log de 1 mais x². Tá? Se você quiser passar esse meio para dentro do log como expoente, aí vai do teu gosto. Tudo bem? Dúvida nessa? É um exemplo um pouquinho menos direto, né? Vamos para o próximo, então. Volta para a luzinha. Vamos pegar um parecido com o primeiro, mas um pouquinho mais chato. Você tem que fazer partes duas vezes, tá? A gente vai chamar isso aqui da integral de... Vamos calcular a integral de x² seno de x. Então, um produto direto, nada a ver com nada. Vamos fazer a integração por partes e aí eu preciso escolher f' e preciso escolher g. Tá? Inspirado pelo primeiro exemplo, eu sei que lá na frente eu vou ter que fazer aparecer o g', né? Fazer aparecer o g' é um cara que vai me ajudar a simplificar essa expressão. Para simplificar essa expressão, a melhor coisa a fazer é baixar o grau desse x². Para baixar o grau do x², eu vou deixar ele como g. F' como sendo seno, então isso aqui vai dar o quê? F de x vai ser menos cosseno, g' vai ser 2x, e aí melhorou, né? Porque com essa coisa das partes eu vou ficar com f vezes g, né? Então vai ficar menos x² cosseno de x, menos a integral de f vezes g', né? F vezes g', o g' é 2x, a f é menos cosseno, esse menos pula fora da integral, fica assim. Tá? E aí, se você quiser esse 2 também pula fora da integral, será que eu vou conseguir fazer isso? O 2 pula fora da integral, tá? E aí o que vai acontecer? A gente sabe calcular a integral de x cosseno de x? A gente acabou de fazer isso, né, no exemplo 1, mas se você não lembrar, é fazer uma nova integração por partes aqui. Vai ter uma função f1 e g1, onde f1 vai ser cosseno, f1' vai ser cosseno, g1 vai ser x, e aí você faz uma integração por partes de novo, né? Aqui. O que vai acontecer é você plugar aquela resposta. Então vai ficar 2x seno de x mais cosseno de x. Aí a constante que estava aqui ia ficar um 2k no final. Essa é uma nova constante que eu vou chamar de k aqui fora. Tá? Quer saber se acertou? Deriva isso, tem que dar
x² cosseno x. Tá? E vai dar, né? Porque quando você fizer a derivada disso, vai dar certo. Aqui você vai ter um menos 2x cosseno x, que vai matar com o cara que aparece da regra do produto aqui, a segunda parcela. Depois eu vou ter um x² vezes a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar x² seno x, que é o integrando. A primeira dessas parcelas vai matar com a segunda da derivada disso aqui. E a primeira vai ser 2 seno x, que quando eu derivar vai matar com 2 menos seno x da derivada aqui. Então tá certinho. E a constante vai embora. Tá bom? Sempre dá para conferir essas respostas. Dúvida nesse? Acho que não, né? Então vamos fazer um outro bem parecido, que é a integral de e a x cosseno x dx, tá? Essa aqui, o que será que vai virar, né? Essa técnica que a gente usou acima, ela pode ou não funcionar, depende do que você fizer, tá? Porque aqui não dá para baixar grau, né? Eu não tenho polinômio. Então o que vai acontecer? Eu preciso escolher quem vai ser minha f' e quem vai ser minha g, tá? Aqui é um dilema cruel. Por que é um dilema cruel? Porque eu sei calcular a primitiva das duas, né? E sabendo calcular a primitiva das duas, eu fico na dúvida de quem escolher. Aqui eu também sabia de quem calcular a primitiva, mas se eu botasse x² como f', eu ia ter um x ao cubo lá na frente que ia piorar. Aqui, se eu botar o e a x como f', lá na frente vai ter o e a x de novo. Então, aqui eu acho que não vai fazer muita diferença, tá? Então vamos arriscar f' como sendo e a x e g como sendo cosseno de x. Isso aqui vai me dizer que a f de x é e a x e a g' vai ser quem? Menos seno de x, tá? Isso dá para fazer? Tudo bem? Deixa eu arrumar esse sinal de igual, tá feio aqui, né? Isso funciona muito bem, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então vai ficar na integração por partes f vezes g, então vai dar e a x cosseno de x, menos a integral, ou a primitiva, né? De... Ali eu usei f'g, agora eu vou usar fg', então vai ficar integral de f vezes g'. G' é menos seno, né? Aqui vai ficar mais, tá bom? E, bom, você falou, troquei a integral de e a x cosseno x por e a x seno x, tá? Você fala, bom, troquei 6 por meia dúzia. E se eu troquei 6 por meia dúzia, eu vou aplicar partes de novo aqui e trocar meia dúzia por 6. E ver o que dá, né? Então deixa eu fazer com outra cor agora. Aqui eu vou chamar de novo f' de e a x e g de seno de x. Tá bom? Feito isso, eu vou ter que a minha f de x vai ser e a x, a minha g' vai ser cosseno, e vamos ver o efeito mágico que vai acontecer aqui, né? Na hora que eu escrever isso aqui por partes, eu vou ter a primeira parcela tá pronta já, e a x cosseno x, mas agora eu vou aplicar partes nessa integral com as funções escritas em cor de laranja ali, né? Então vai ficar f vezes g, as novas f e g, então vai ser e a x seno de x menos a integral de f vezes g'. F vezes g'. Aí você para e olha, né? Você fala, bom, estou com e a x cosseno x de novo para integrar. Se você não prestar muita atenção, o que você vai querer fazer? Você vai querer fazer partes mais uma vez, tá bom? E vai entrar num loop infinito, que não precisa. Por quê? Olha o que você tem. Você tem que a integral de e a x cosseno x é essa soma
menos ela própria, tá? Então, se eu passar essa integral de ax menos cosseno x para o outro lado, eu vou ter o quê? Vou escrever aqui embaixo. Isso aqui vai me dar 2 vezes a integral de ax cosseno x como sendo, por em evidência, né? Ax cosseno mais seno. Tá bom? E, portanto, a integral que eu queria calcular é x cosseno x dx, o que é? Ax sobre 2 e aí, bom, aqui eu ponho mais a constante, né? Nesse processo aqui, a constante de integração está dos dois lados, né? Quando eu passo para o lado de lá, eu sou obrigado a escrever ela de volta aqui. Tá bom? Dúvida nesse? Você percebe? Eu usei uma integração por partes 2 vezes para voltar na integral original e passá-la para o outro lado. Às vezes, você faz isso e se dá muito mal, porque o que acontece é que você obtém a integral com o mesmo sinal dos dois lados, e aí você cancela e fica 0 igual a 0, tá? Ou pior até. Depois eu vou dar um exemplo onde uma coisa muito estranha poderia acontecer, mas é nada mais nada menos do que falta de cuidado com as constantes de integração. Por sinal, é uma pergunta que vocês já deviam fazer, né? A gente está falando toda hora que quando calcula a primitiva tem a constante de integração e tudo mais, e a gente não está fazendo isso aqui, né? Quando eu escrevo f' igual a cosseno, eu escrevo f de x igual a seno de x. E na verdade devia estar seno de x mais uma constante aqui, né? E eu não sei porque. Atenção, pessoal do vídeo, desculpem, a gente teve um problema de conexão com o Jitsi. Eu vou dar uma pausa, um minutinho no vídeo. Acho que não precisa. Voltei. Opa, oi, gente, acho que eu tinha caído. Acho que eu tinha caído por um instante, né? Eu já estou de volta. Deixa eu tentar compartilhar minha tela com vocês novamente. O vídeo, pessoal, vai ficar preto. Eu não sei. No vídeo não está aparecendo nada do que eu estou escrevendo no programa de gravação, né? Lara, você queria voltar lá rapidinho aonde? Desculpa. Voltei. Tá bom. Tá, tinha 20 mensagens que não apareceram aqui, eu não sei. Mas o que eu estava dizendo é que você tem que tomar cuidado. Quando eu introduzi a constante de integração aqui, a pergunta natural que você tinha que fazer é: e aqui, por exemplo, né? F' igual a cosseno, por que você pôs f igual a seno e ignorou a constante de integração? Não é que eu ignorei, é que na verdade a gente não precisa escrever, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Por que num caso geral você pode simplesmente ignorar isso, tá? Vamos fazer mais um exemplo, ou vários, né? A gente ainda tem tempo. Temos 40 minutos, dá para fazer muita coisa. Então, o número do nosso exemplo agora é o exemplo, deixa eu ver se eu não me perdi, 5, tá? Vamos calcular uma integral que dá para fazer de dois jeitos. Tá? Então, vamos tentar calcular, por exemplo, a integral de cosseno ao quadrado de x, tá? Cosseno ao quadrado de x eu posso fazer via integração por partes ou usando identidades trigonométricas. Vamos fazer ela com integração por partes agora. E aqui não tem muito segredo, né? Esse é o caso em que não é difícil escolher. Tá bom? O que vai ser aqui? Quem que eu vou chamar de f, quem que eu vou chamar de... Quem vai ser f' e quem vai ser g? Tanto faz, né?
Então, f' vai ser cosseno e g também vai ser cosseno, tá? Bom, aí quem é f? F é menos seno e g' também é menos seno, né? Então, o que vai virar isso aqui? Isso aqui vai ser a integral de f vezes g, então vai dar menos seno de x cosseno de x, menos a integral de f vezes g', né? Menos a integral de seno ao quadrado. Tá? E aí, de novo, um cuidado que precisa ser tomado aqui, né? Se você passar esse cara pro lado de lá, você vai ficar com integral de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dando 1. Tá certo? E aí você teria, então, que uma coisa bem esquisita, né? Não é legal. Mas vamos em frente. Porque você está simplesmente desconsiderando as constantes de integração. E olha só, se você não tomar o devido cuidado, o que acontece? Ah, já sei o que eu vou fazer, né? Então eu tenho aqui menos seno de x cosseno de x. Aqui eu vou fazer o truque igual da outra vez, né? Eu sei que seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. O que vai acontecer? Fica bom isso? Aqui eu vou ter um sinal de mais, né? Eu vou cancelar a integral do seno ao quadrado, entendeu? Então isso aqui não é muito bacana não, tá? O que a gente vai fazer com a integral do seno ao quadrado? Vamos calculá-la aqui no cantinho. Para calculá-la no cantinho, eu vou fazer em cor laranja. A gente tem um truque muito bom que é o seguinte. A gente usa duas identidades trigonométricas bem bacanas, que são seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, isso é cosseno de 2x. Né? Então, por exemplo, se eu subtraio essas duas equações, uma da outra, eu vou obter que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tá, vamos lá? Deixa eu ver, no chat tem coisas. Fiquei confusa. Isso. Isabela, vamos lá. Professor, a fórmula não é f vezes g menos f vezes g'? Sim. Vamos ver se eu não errei nada aqui, né? Então vai ficar f' vezes g, essa aqui é cosseno f' e cosseno também é g, então vai ficar f, que é menos seno. Opa, aqui não tem o menos, desculpa. Derivada do... Deixa eu arrumar isso, cadê a borracha? Aqui, né? Esse menos aqui não tem. E aqui então vai ficar... Ah, tá bom. Errei um sinal, obrigado. Errei o sinal da derivada, né? Se a f' é cosseno, a f é seno. Derivada do seno é cosseno. Então aqui fica mais. E aí a gente pode até... Deixa esse cara aqui para fazer depois, tá? Aí vai ficar bom. Deixa isso aqui, daqui a pouquinho a gente mexe com ele. Eu vou ter aqui mais... Aí seno ao quadrado eu consigo escrever como 1 menos cosseno ao quadrado, aí deu bom, né? Como dizem. Nossa. Só não ficou boa a minha letra aqui. Cosseno ao quadrado de x dx. E essa aqui é fácil, né? Porque a gente sabe, isso é menos seno de x cosseno de x. Mais a primitiva da função constante igual a 1 é x. E aqui eu vou ficar com menos a integral do cosseno ao quadrado de x dx. E de novo, passa para o lado de lá, né? Então eu vou ficar com a integral de cosseno ao quadrado de x dx
quando ela foi para lá ficou com 2, eu vou ter um meio aqui. Então vai ficar x sobre 2 menos seno de x cosseno de x sobre 2. Obrigado, viu, Isabela? Chamou atenção no sinal ali. Não sei se era exatamente isso que você tinha percebido, mas me ajudou a corrigir ali. Tá bom? Então a gente tem que a integral do cosseno ao quadrado é isso aqui. Como é que eu faço para saber se eu acertei? Deriva, né? Então vai ficar aqui, vai dar meio, menos esse cara, seno x cosseno x, você pode enxergar como seno de 2x sobre 2, né? Então aqui é seno de 2x sobre 4. Aí quando você derivar, fica fácil de ver. Que dá cosseno quadrado ou aplica a regra do produto mesmo, né? Aqui vai ficar meio, aqui vai ficar cosseno quadrado mais seno ao quadrado. Tem um menos aqui na frente. Vai obter uma fórmula desse tipo cosseno de 2x aqui. E aí você usa essa identidade que eu estou falando, tá? Tá certinho. Outro jeito que a gente pode calcular essa primitiva é usando esse método aqui, né? Usando essas duas identidades. Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor. Eu troquei para branco, eu deveria conseguir trocar de novo para laranja. Isso. Será? Fantástico. Então, eu posso usar essa identidade? Vamos tentar calcular aquela integral dessa outra maneira aqui, né? Então, ou eu posso escrever a integral de cosseno ao quadrado de x dx como sendo... O que é cosseno ao quadrado? Se eu somar essas duas fórmulas, essas duas equações, né? Membro a membro, eu vou ter 2 cosseno quadrado igual a 1 mais cosseno de 2x. E, portanto, eu consigo escrever isso aqui como sendo a primitiva de 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Posso colocar o meio para fora, né? Vai dar meio. Integral de 1 mais cosseno de 2x. E essas aqui a gente sabe automaticamente, né? Vai ficar meio. A primitiva de 1 é x. A primitiva de cosseno de 2x, eu vou escrever direto, tá? Deveria ser seno de 2x, né? Só que quando eu derivo seno de 2x, o que acontece? Vai dar cosseno de 2x vezes a derivada do de dentro. Quando a derivada de dentro é uma constante, se eu dividir aqui, tá tudo certo. Tá bom? Mais a constante. Dúvida? Se não, como é que faz? Chama u de 2x e integra cosseno de u. Só que se u for 2x, né, que você pode fazer essa mudança de variável. Meio exagerada, né? Mas faz u igual a 2x. Du vai ser 2dx, né? Então vai ficar a integral de cosseno de u sobre 2. Ou seja, meio do seno de u. Só que u é 2x, então vai ficar meio do seno de 2x. Então dá isso aqui. Então a integral do cosseno ao quadrado é x sobre 2 mais seno de 2x sobre 4 ou x sobre 2 menos seno de x cosseno de 2x. Você pode ficar meio cabreiro, tem uma diferença? Não tem, né? Quando você abrir aqui, vai dar 2 seno x cosseno x, volta exatamente na de cima. Tá bom? Da onde saiu o sinal de menos? Deixa eu ver. Daniel, eu acho que você estava falando antes, né? Quando eu tinha errado aqui. F vezes G é seno vezes cosseno, tá bom? Tudo bem? Embaixo continuou o sinal de menos? Ops, então vamos arrumar. Aqui não tem o menos, né? Cadê a borrachinha? Aqui. Esse menos saiu, é quando eu tinha feito a conta errado o sinal ali. E você vê que aqui está certinho, né? Aqui é... tem um mais aqui, né? Esse mais aqui, tá bom? Então legal, vamos ver mais um exemplo. E aí você consegue calcular, depois a gente pode ver como calcular
potências, né? Cosseno elevado a 50, seno elevado a 39. Pode expoente negativo também, né? Que aí vão ser potências da secante e da cossecante. Potência de tangente, tudo isso tem fórmula pronta que a gente consegue deduzir até. Uma que é famosa, que vai aparecer muito para você no ano que vem, quando você estiver lá no cálculo 3, você vai precisar calcular a integral de secante ao cubo quase todo dia, tá? Quer dizer, quase todo dia não, né? Nos dias que você decidir estudar cálculo 3. Isso vai aparecer bastante, então a gente pode pensar nisso como? Eu vou olhar desse jeito, eu posso escrever isso como sendo integral da secante vezes secante ao quadrado e posso tentar usar uma integração por partes, tá? O que seria a melhor coisa aqui, né? Qual dessas duas você sabe integral de cor e qual dá mais coragem de integrar? Né? Eu sei rapidamente a integral da secante ao quadrado. A gente sabe que a integral de secante ao quadrado é tangente. E eu sei derivar secante, né? Então aqui não é g', é só g. A g vai ser secante de x. G de x igual a secante de x, tá? Então aí nesse caso aqui eu vou ter que a minha f de x é tangente. E a g', o que é? Derivada da secante é secante vezes tangente. Vamos ser consistente, né? Escrevi tan lá em cima, eu vou escrever tan aqui embaixo. Ok. Então isso aqui, pela fórmula de integração por partes, vai ser f vezes g. Então é secante vezes tangente menos a integral de quem? F vezes g', né? Então vai ser secante vezes tangente ao quadrado. Tá certo? Esse vezes esse. Tá, eu vou continuar na linha de baixo ali. Isso aqui vai te dar o seguinte. Secante vezes tangente menos. Aí eu vou trocar a tangente ao quadrado. O que era tangente ao quadrado? Lembra da identidade. Secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado, né? Então a tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Então vai ficar secante de x vezes secante ao quadrado menos 1. Ou seja, arrumando a casa eu vou ter secante de x, tangente de x, menos a integral da secante ao cubo, que ficou bom, né? Porque eu estou com um sinal de menos aqui, eu vou passar para lá, mais esse menos com esse menos, mais a integral de secante de x, que a gente fez daquela maneira supernatural lá, com mudança de variável. Então, isso vai me dar que a integral da secante ao cubo, né, vou passar ela para o lado de lá, vou passar o 2 dividindo, vai ficar secante de x, tangente de x sobre 2, mais a integral da secante sobre 2. O que é a integral da secante sobre 2? A integral da secante é a ln do módulo de secante de x mais tangente de x sobre 2, mais a constante de integração. Tá bom? A integral da secante é curioso, né? Quer dizer, funções trigonométricas começam a se misturar com funções exponenciais. Tá bom? Então a integral da secante ao cubo você faz dessa maneira, se você quiser. Um último exemplo assim, para fazer conta, só para a gente ver como é que funciona a
a integração por partes quando a integral é definida, né? A gente viu na método da substituição que precisava mudar os extremos de integração de acordo com a mudança de variável que a gente fez, né? Aqui a gente vai então ver como é que fica isso na integração por partes. Eu vou calcular a integral de 0 a meio de, por exemplo, arcosseno de x, tá? Arcosseno de x é uma função contínua, portanto ela deve ter uma primitiva, e se eu vou ser capaz de escrevê-la ou não é outra história, né? Como é que a gente faria? Como é que eu calculo esse objeto aqui, essa integral definida, né, que a gente chama? Eu acho uma primitiva de arcosseno e substituo nos extremos, tá bom? É assim que a gente faz. E para calcular essa primitiva eu posso calcular diretamente aqui com integral definida, fazendo aquele mesmo truque, né? Como eu estou ensinando integração por partes, eu vou enxergar um produto aqui, que é um número 1 multiplicando. Bom, manter a cor padrão, né? O que eu não estava vendo e que eu vi agora fica laranja, e a gente tem, então, como chamar quem vai ser nossa F' e quem vai ser nossa G. Claro? F' vai ser 1, porque eu sei calcular a primitiva, e G vai ser arcosseno de x. Tá? Essas que você cria o número 1 multiplicando aqui, tem exemplo na lista. Se você tentar calcular a primitiva do ln, você vai precisar fazer uma coisa desse tipo também. É necessário esse tipo de argumento. A f, a g' a gente sabe, né? Como é que deriva arcosseno? Derivada da inversa. Então você vai calcular, pode fazer via regra da cadeia, escreve seno de arcosseno de x igual a 1, igual a x, deriva dos dois lados e passa dividindo, ou se você tivesse a fórmula de cor, você poderia escrever rapidamente também. Isso é raiz de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Tá? E você fala, putz, eu enfiei um treco horrível no lugar ali, né? Não é ruim, a gente vai ver agora. Ó. Isso vai ser então f vezes g, tá? Vai ficar x arcosseno de x, calculado de 0 até meio, menos, porque eu tenho os extremos, né? Menos a integral de 0 até meio de f vezes g', ou seja, x vezes aquela raiz. Aí eu pergunto para você, ficou ruim isso? Né? Não. Não é nada ruim. Por que não é nada ruim? Porque a derivada do que está dentro da raiz está ali fora multiplicando o dx. Então, uma mudança de variável vai ser sucesso aqui. Tá? Antes de tudo, vamos calcular essa parte. Tá? Então, o que é essa notação? Calcule a função do número que está aqui em cima, menos calcule a função do número que está embaixo. Então aqui eu vou ter meio vezes arcosseno de meio, né? Arcosseno de meio é qual é o ângulo cujo seno é meio? Π sobre 6. Então vai ficar π sobre 6 dividido por 2, π sobre 12. Vou melhorar essa letra. Π sobre 12. E no zero vale zero, né? Então dá π sobre 12 menos aquela integral que eu vou fazer a mudança de variável já. Então aqui eu vou chamar u de 1 menos x quadrado, e portanto eu vou ter que du vai ser menos 2x dx, e portanto aquela integral vai ficar, o x dx é menos du sobre 2, né? Vai ficar menos du sobre 2, aí esse menos pula fora da integral, vem para cá, e que eu vou ficar com 1 sobre raiz de u. Tudo isso calculado aí, troca os extremos, né? Quando x vale 0, u vale 1. E quando x vale meio, u vai valer 3/4. Tá bom? Então, seguindo com essa conta lá embaixo, eu vou ter π sobre 12
Quem que é a primitiva de 1 sobre 2 raiz de u? O que quando eu derivo dá 1 sobre 2 raiz de u? Vamos fazer aqui no cantinho, né? Quanto que é a derivada de raiz de u? Isso é u elevado a meio, né? Então tomba o meio, tira 1 do expoente, vai ficar u elevado a menos meio, que é a raiz de u. Então, a primitiva aqui é direto raiz de u, tá? Não tem dificuldade nenhuma, então isso aqui vai ser raiz de u calculado. Se você está com uma dúvida, eu já entendo qual possa ser, eu vou te ajudar. Ah, o número aqui em cima é menor do que o de baixo. Sim, ele é menor e você não tem que se preocupar com isso, tá? Por que o de cima ficou menor do que o de baixo depois que eu fiz a mudança de variável? Porque essa função aqui tem derivada negativa, ela é decrescente. Então, números menores vão ter imagem maior do que números maiores. Tá bom? O 0 foi no 1 e o meio foi no 3/4. Se você quiser, você pode inverter esses extremos de integração. E quando você inverte o extremo de integração, você bota um sinal de menos aqui. Tá? Provar que essa fórmula, deixa eu escrever ela aqui, tá? num rascunho. Então, isso aqui não é nada a ver com a solução anterior, né? A gente tem que... É um exercício fácil. Quer dizer, fácil eu não sei, mas que dá para fazer. Isso é verdade. A integral de A até B é menos a integral de B até A. Tá? Qual que é a intuição? Aqui você está fazendo x de A até B. E eu estou contando a área embaixo do gráfico da f. Aqui eu estou indo com x de B até A, eu estou andando para trás. Então eu vou somar na contramão. A minha soma de Riemann está indo na contramão, né? Então você consegue esperar que isso dê um valor oposto ao anterior. Tá? Como é que você prova isso? Faz uma mudança de variável. Tá? Pega a função que leva o intervalo AB no intervalo BA, uma função linear. Ela vai ter coeficiente angular menos 1. Então o dx, quando você mudar de variável, vai virar menos dx, e aí por isso que sai esse sinal de menos para fora. Tá? Uma continha tranquila de fazer, acho que a gente não ganha muito fazendo ela agora. E aqui é só substituir, né? Então vai ficar branco, π sobre 12, mais raiz de 3 sobre 2, 3 em michuruca aqui, desculpa, até ficou maluco, π sobre 12, de novo, né? π sobre 12, mais a raiz de 3 sobre 2 menos 1. Tá bom? O que é esse número bonito? É a área embaixo do gráfico da função arcosseno para x entre 0 e meio. Né? Então, se você quiser pensar, como é que é o gráfico do arcosseno? É a inversa do seno, né? Uma coisa assim. Então, o que eu estou calculando é essa área aqui. Ó. Essa área, numericamente, vale π sobre 12 mais raiz de 3 sobre 2 menos 1. Aqui estaria o número 1, está aqui, né? Função estritamente crescente. Aqui você tem o π sobre 2. No meio você tem o π sobre 6, né? Que é 60 graus. Ou 30 graus, perdão. Então, a área embaixo do gráfico é esse número feioso aí, tá bom? A última coisa que eu tinha para falar hoje, du sobre 2x, Isabela, desculpa, estava com o chat aberto, ele não apitou aqui, lá na integral, né? Vamos olhar. Aqui, não ficou por causa disso, né? O x dx, olha, eu tenho um x multiplicando aqui, tá vendo? Então, x dx, quem que é x dx? X dx é du sobre 2 com sinal de menos. Aí virou mais ali. Tá bom? Na verdade, foi exatamente por isso que eu fiz essa mudança, né?
Porque eu tinha um x dx e o x é a derivada do que estava dentro da raiz ali. Se eu não tivesse... Por exemplo, se eu precisasse calcular a primitiva de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, é outra história, tá? Também dá para fazer. Aí você não usa integração por partes, mas esse é um bônus, né? Então, exercício sugerido, eu vou deixar para você pensar. Calcula a primitiva de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Vou dar uma dica. Tem coisas que somadas ao quadrado dão 1. Tá? A gente usou isso aqui em algum lugar. Então, talvez seja interessante pensar que esse x... O x aqui ele não tem que estar... O domínio disso não é entre menos 1 e 1, para a raiz estar definida. Então, esse x é algum número entre menos 1 e 1. Se ele é algum número entre menos 1 e 1, ele pode ser pensado como seno ou cosseno de alguma coisa. Então, troca o x por cosseno e vê o que vai virar isso aí. Você vai conseguir. Tá bom? A última coisa para a gente fechar hoje é essa coisa da constante de integração, né? Então, os cuidados que você tem que ter com constante de integração, né? Então, um exemplo que é famoso, assim, nessa era internetística, né? Por exemplo, suponha que você vai calcular, tá? Nada te proíbe de tentar, né? Calcular a integral de 1 sobre x por partes, tá bom? Então eu estou vendo aqui o número 1, multiplicando, e aí vai ser aquela coisa, meu f' vai ser 1, meu g vai ser 1 sobre x. Então quem que é a f? Se f' é 1, a f é x. Se a g é 1, 1 sobre x, g' é menos 1 sobre x quadrado. Tá bom? Então, isso aqui, olha só como que vai ficar. Vai ser f vezes g, que é 1, menos a integral de f vezes g', né? Que é menos 1. X vezes menos 1 sobre x quadrado é menos 1 sobre x, né? Dx. Então, esse menos pula fora da integral, fica mais. E olha só que brilhante conclusão, né? Esse cara você cancela com esse. E você conclui que 0 é igual a 1. Tá? Um absurdo dos absurdos. O que foi feito de errado aqui? Qual é o erro nessa minha coisa? Por que quer dizer, eu apliquei integração por partes de uma maneira em princípio legítima e obtive que 0 é igual a 1. Como isso aqui é um absurdo, é porque eu não poderia ter usado integração por partes, então integração por partes não vale. E se ela não vale, então é porque também a regra do produto para derivada não vale. A gente está descobrindo que tudo que a gente fez está errado? Não, né? Qual que é o problema aqui? O problema é que quando você está fazendo esse cancelamento, você está desconsiderando constantes de integração, né? Então, na verdade, eu não posso cancelar isso. Quando eu passar esse cara para o lado de lá, a diferença entre duas primitivas de 1 sobre x é uma constante. Então, quando eu passo esse cara para o lado de lá, o que eu teria, na verdade, é isso aqui, né? Eu ia ficar com a integral de 1 sobre x dx menos a integral de 1 sobre x dx igual a 1. Meu, isso aqui não é zero, né? Isso aqui é uma primitiva. Eu vou pegar uma primitiva da função f de x, que é quanto? Logaritmo, módulo do log, mais uma constante, aqui é módulo do log, mais outra constante, tá? Então, essa diferença entre duas primitivas, ela não precisa ser zero. Ela é uma constante real, é um número. Que número é esse? É o número 1, tá? Então tá tudo bem. Então, sem pânico, tudo certo aqui, tá? É uma constante
que nesse caso se prova não ser a constante nula, a constante 1. Tá bom? E a outra coisa que eu achei que vocês iam perguntar é quando a gente escreve a fórmula da integração por partes, né? Eu tenho lá f' de x, g de x. Espera aí que já só terminar de escrever aqui eu já vejo a pergunta. Ó. fx gx menos a integral de f de x g' de x dx. Deixa eu ver a pergunta ou comentário. Pode voltar rapidinho na outra lousa? Posso, Isabela? Claro. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Tá. Você quer perguntar alguma coisa ou queria copiar? Copiar não precisa, tá? Não precisa também tirar print. Eu estou deixando esses slides em PDF na página. Vocês não precisam ficar tirando print disso, tá? A ideia é que não precise nem anotar também, tá bom? Eu já passei esse endereço para vocês. Vou passar de novo aqui. Se você entrar no endereço que eu vou colocar agora, devem estar lá todos os PDFs das aulas anteriores, tá? Separado por dia e tudo. Tá? Vou até abrir aqui para conferir. Obviamente deu page not found por algum motivo. Faltou www no começo. Não. Já sei. Tem um S a mais ali no final, tá? Isso. Olha lá. Estão todos ali, tá bom? Tá bom. Não, tudo bem. Eu entendo, mas é que se você perder, tá lá. Tá? Então, conferir, passar o endereço certinho. É esse aqui. Tá? Eu também preciso eu mesmo escrever as coisas. Só de ver eu não acredito. Não. Na verdade, quando a gente está escrevendo, se tiver alguma dúvida, na hora você já pesca. E pode... Bom, ou dúvida ou erro mesmo que o professor cometeu, você já na hora já pega, né? Então vamos lá, vamos voltar. A gente tem essa coisa aqui, né? Escrita dessa maneira. E aí quando a gente pega e fala, bom, eu estou pegando f', e aí eu vou lá e escrevo a minha f. Por que não daria problema você... Eu pego f de x, e por que eu não posso pegar f de x mais uma constante, né? Dá também. Vamos lá, se você escreve a f' de x vezes g de x dx, isso vai ser a f vezes g, então eu vou pegar uma primitiva da f com uma constante de integração menos a f, a f agora aqui ela vai aparecer com uma constante também, né? Então f de x mais uma constante de integração vezes g' de x. Tá. O que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Você vai ter f de x, g de x, mais c vezes g de x, menos... Aí eu vou distribuir a integral aqui, tá? Vai ficar f de x, g' de x, menos a dx, né? Menos a integral de c vezes g' de x, dx. E aí o que vai acontecer? Aqui eu vou ter já então a fórmula da minha integral por partes. Tá? Então tanto faz você pegar a constante de integração ou não. Na hora que você escreve f' igual não sei o que. Eu vou ter depois
aqui eu vou ter mais c vezes g de x, menos... Na hora que eu for calcular isso, eu vou ter que calcular uma primitiva da g', né? O que é uma primitiva da g'? É g, mais uma constante. Então vai ficar c vezes g de x, menos c vezes uma constante de integração aqui, né? Quem que é a primitiva de g'? G mais uma constante. Então vai ficar assim. Tá bom? E aí esse cara cancela com esse. Isso aqui é uma constante que eu posso incorporar de novo nessa primitiva aqui. Ela vem incorporada aqui dentro. E aí eu recupero, porque é uma primitiva, ela pode ser qualquer uma, mais a constante. Então, essa constante eu incorporaria aqui, então dá tudo certo. Tá bom? Na hora que eu calcular, vai ter a constante de integração desse cara, joga essa outra constante junto, fica tudo bem. Tá bom? Então você poderia escrever, quando eu pego, f' igual a cosseno. Quando eu digo que f é seno, eu posso escrever seno ou seno mais k. Eu vou obter a mesma coisa. A única parte chata é que eu vou ficar carregando uma constante de integração que ela vai ser incorporada no final. E aqui, para você entender isso, por exemplo, se você tenta fazer essa integração por partes, numa integral definida, onde a constante de integração desaparece, aí dá tudo certo, né? Fazendo via partes de novo, né? O que eu vou obter agora vai ser 0 igual a 0. Então a integral de 1 até 2 vai ser o quê? Via integração por partes, aqui vai ficar a constante 1, de 1 até 2, menos a integral de 1 até 2 de 1 sobre x dx. Tá? Então, desse lado, agora esse cara cancela com esse, porque aí são... A integral é a área embaixo do gráfico, é a mesma coisa. Aqui é mais, né? Aqui cancela, então eu vou ficar com 0 igual a função constante igual a 1, calculada de 1 até 2. Função constante igual a 1 no ponto 2 vale 1, e a função constante igual a 1 no ponto 1 vale 1. Então, está tudo certo. Tá? Quando você faz a integral por partes definidas, constantes de integração se cancelam e dá tudo certo. Se você faz a integral por partes e não toma os devidos cuidados, você pode tentar escrever uma besteira do tipo 0 igual a 1, simplesmente porque você está desconsiderando as constantes de integração envolvidas nas primitivas que aparecem dos dois lados. Tá bom? Com isso, deixa eu dar uma olhadinha no que a gente tem na lista 2. Tá, eu não ia usar o décimos hoje, acabei não usando. Deixa eu ver o que a gente tem da lista 2 que já dá para vocês fazerem. Eu diria que é quase tudo, tá? A lista 3, desculpa. Lista 3, com o que a gente viu, já dava a parte 1, que era de máximos e mínimos, já dava para fazer antes. A parte 2, que é aplicações de integral, já dava para fazer também. E essas integrais indefinidas, ali tem 41, você consegue fazer todas, tá bom? Então dá para fazer já até o fim da página 3 da lista 3. A página 4... Bom, a página 5 é uma página em branco, tá? Então falta para a gente só ver as aplicações, que seria calcular volumes de sólidos, comprimentos de gráficos. Deve sobrar um tempinho, e o que eu vou fazer é avançar um pouquinho com matéria que não cai na prova, que a gente normalmente daria no curso com cronograma regular, tá? Elas estão todas nos vídeos, então se eu não conseguir terminar tudo, não tem problema. Você consegue fazer isso assistindo os vídeos lá. E é claro, eu, o professor da turma 10, me disponho ao longo do semestre que vem de tirar dúvida dos alunos de cálculo 1, que, por exemplo, o pessoal da FAO que não vai fazer o 2. Se tiver alguma dúvida, pode me escrever sobre as coisas que estão nos vídeos que a gente não viu, e eu atendo vocês sem problema, tá? Infelizmente eu não vou estar na minha sala no semestre que vem como de praxe, mas a gente pode tirar dúvida num canal
por e-mail aqui. Tá bom? Pode perguntar sim, Fábio, claro. O Pedro também. O que é uma integral ser divergente? Provas antigas. Tá, isso tem um pouco a ver com o que eu falei agora. A gente estudou integrais impróprias, que é, por exemplo, calcular uma integral num intervalo que não é limitado. Por exemplo, integral de 1 até infinito de alguma coisa. Isso eu quero ver se eu consigo falar para vocês como curiosidade. Tem umas coisas bem interessantes. Então, dizer que é divergente é que a integral vai para infinito. Uma integral desse tipo explode para infinito. Tá? A gente não vai tocar nesse tema durante esse semestre, infelizmente. O Fábio quer fazer uma pergunta. Manda lá, Fábio. Tudo bem, professor? Tudo jóia. Eu fico com uma dúvida logo na primeira lousa, Opa, vamos lá. quando você, no item 3, quando você escreve tangente ao quadrado de x mais uma constante é igual a secante ao quadrado de x sobre 2. Aqui, no exemplo 3, Você né? coloca o F. Isso. Tá, o que a gente tem? Eu escrevi uma besteira ali, né? O do Fão, você tá falando? O do f de x é igual a g de x. Não é igual, né? Não é igual. Isso aqui não é um igual, é um sinal de menos. Tá. Tá bom? A diferença entre Aí, essas duas seria... eu esbarrei aqui, ele ficou parecendo um sinal de igual. A diferença entre essas duas primitivas é uma constante, né? Secante, tá? Você lembra lá da identidade? Ela está escrita ali em amarelinho, né? Secante ao quadrado. Aqui, na verdade, então, para ficar certo, é menos meio, né? Obrigado. Tangente ao quadrado sobre 2 menos secante ao quadrado sobre 2. Você passa esse cara, o secante para lá, o 1 para lá e divide por 2, né? São duas primitivas de uma mesma função e, portanto, a diferença entre elas tem que ser uma constante. Nesse caso concreto, a constante é menos meio. Tá bom? Tá? Obrigado, não era um igual, não, era um sinal de menos ali. Tá bom? Eu vi um menos mais grosso, eu falei, bom, deve ser igual aquilo. Não. Foi vai e volta da canetinha aqui. Pareceu igual, mas não era um sinal de menos. Tá bom, obrigado, senhor. Nada, imagina. O Jimmy está perguntando se não vai ter frações parciais. Aqui na nossa turma, talvez, tá? Eu vou tentar comentar isso com vocês, porque a gente vai ter algumas aulas sobrando, quer dizer, eu acabei andando um pouco rápido demais naquela primeira aula, porque eu fiquei com medo de não dar tempo de falar tudo, mas deu. Então, se vocês tiverem alguma dúvida naquela primeira parte, onde eu defino a integral de Riemann e falo do teorema fundamental do cálculo, vocês, por favor, me perguntem. Eu acho que é importante ter isso, tá? Eu posso até fazer a demonstração, que é bem simples. E também posso fazer frações parciais, tá? É uma técnica para você integrar quociente de polinômios. Eu não incluí isso no cronograma porque as outras turmas talvez não dê tempo de dar. E a gente tem que fazer a mesma prova para todo mundo. Então, o que vai cair na prova é o que está abordado nessa lista 3 mutilada que a gente tem aí, tá bom? Mas eu posso falar alguns tópicos com vocês que não estejam abordados nessa lista para tentar dar uma formação um pouquinho mais completa. Mesmo assim, ainda vai faltar muita coisa e vocês completem nos vídeos e, como eu disse, eu estou à disposição para tirar dúvidas depois. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Você já está na hora da outra aula, né? E como sempre, eu não quero atrapalhar. Agradeço a participação, as perguntas hoje. E a gente se vê de novo amanhã no segundo horário, às 9h20, tá bem? Então, bom dia para vocês e tchau, tchau.